Olá, bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu espero que esteja tudo bem com você, espero que você também esteja atento a este vídeo de hoje, que é um assunto importante. Nós vamos falar sobre a Batalha do Armagedon. Você já me conhece, eu sou o pastor Ademar Nogueira da Ibrabe Cumbica e sempre vou estar postando estes vídeos e fico muito feliz se vocês estiverem gostando e aprendendo comigo alguma coisa. Vamos então ao assunto do dia, a Batalha do Armagedon. Vamos aqui para o Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 13 até o 16, do verso 12 até o 16, nós encontramos a seguinte verdade. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Bom, então nós temos aqui 3 espíritos semelhante a rãs saindo da boca do dragão. O dragão aqui é o próprio Satanás, que está incorporado no político anticristo, também chamado de besta, e também no seu primeiro-ministro e no braço direito o falso profeta. Então da boca desses 3 sairão espíritos que irão influenciar os reis da terra, com o propósito de ajuntá-los para a Batalha do Armagedon em Jerusalém, para juntá-los em Jerusalém. O epicentro desta batalha se dará numa planície lá no Vale do Megido, chamado de Vale do Armagedon. Então nós vamos ver aqui em Ezequiel o desenrolar desta batalha. Essa batalha será uma batalha sem precedente na história, algo que nunca se viu até então, nem depois daquele dia se verá jamais. É única, uma guerra única. Então aqui no livro do profeta Ezequiel, em todo o capítulo 38, e depois entrando pelo 39, falando do que vai acontecer para limpar Israel dos destroços militares e de guerra e dos cadáveres que por lá ficarão espalhados. Então os 2 capítulos tratam desta questão, desta batalha. Então nós vemos aqui, começando no capítulo 38, o Espírito Santo de Deus fala aqui ao profeta Ezequiel e diz o seguinte: Filho do homem, levanta o teu rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Então eu chamo a atenção aqui para essas 2 coisas, Gog e Magog, e aí vem aqui, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Ros é Rússia, Meseque e Tubal. Meseque provavelmente os árabes, incluindo ali os persas, o Irã, e parte também dos sauditas, dos iraquianos, aquele povo ali. Então são nações ali do Oriente Médio, liderados pela Rússia possivelmente, já que Ros aqui é Rússia. Sabido é que a Rússia, durante o governo do anticristo, ela vai encabeçar um bloco de nações, liderar um bloco de nações europeias e asiáticas também, porque a Rússia está no limite da Europa com a Ásia, e ali chamado de Reino do Norte. Então, Ros aqui identificado com a Rússia. E aí nós vamos vendo aqui, quando este pessoal estiver amotinado contra Israel, veja o que vai acontecer. A partir do verso 14, do mesmo capítulo 38 de Apocalipse. Portanto, filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus. Acaso, naquele dia, quando o meu povo Israel estiver habitando seguro, virás tu do teu lugar, dos lados do norte, aquele que eu já falei, Reino do Norte, liderado pela Rússia, tu e muitos povos contigo,
montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Subirás contra o meu povo, o povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias eu hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus. Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será tão grande, pois no meu zelo, no brasume da minha ira e do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam pela terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Clamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio de peste, de sangue, chuvas inundantes de grandes pedras, saraiva de fogo e enxofre, farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de todas as nações e todos saberão que eu sou o Senhor. Então vejam aqui Ezequiel dando sequência àquilo que nós lemos lá no Apocalipse. No Apocalipse nós já vimos, ali no Apocalipse 16, do verso 12 até o 14, está escrito que aqueles espíritos, eles foram incumbidos de reunir os reis da terra. Em especial está ali escrito que eles vão reunir os reis que vêm do lado do nascimento do sol, não é? Reis do lado do nascimento do sol nós podemos entender como a Índia, Japão e as duas Coreias, no mínimo essas 4 nações, mas engloba outros povos. Agora aqui nós vemos Rússia, mais o Irã, mais a Síria, mais o Iraque e outros povos ali, certamente povos de outras nações também. Então, o que vai estar acontecendo? Israel vai estar totalmente tomado neste dia. Este é o último dia do tempo do pecado aqui na terra. A batalha do Armagedon será a última batalha. Ela vai ser travada lá em Israel, exatamente tendo como ponto culminante dessa guerra esse vale do Armagedon. Mas Israel estará totalmente tomado pelas tropas dos exércitos das nações. Certamente nações do mundo inteiro estarão ali em guerra contra Israel, porque os homens estarão naquele tempo, basicamente, muitos deles apenas como robô. Quem vai estar administrando tudo isso é o próprio Satanás, que está liderando o político anticristo. E o objetivo de Satanás, como está lá no Apocalipse, é pelejar contra Israel e contra Cristo, o rei do judeu. Ele quer depor o governo de Cristo e estabelecer o governo dele aqui na terra. Então, por isso, essa batalha ela não será uma batalha qualquer. Ela será uma batalha entre homens, entre anjos e demônios. Uma batalha diferente de tudo que já aconteceu até hoje. E será uma batalha onde o próprio Deus estará operando através das forças da natureza. Então ele diz aqui no texto de Ezequiel que os muros cairão abaixo, os montes se desfarão, tudo isto irá acontecer através de terremotos, de cataclisma. Então vai haver naquele dia uma convulsão terrível na natureza, vai haver uma mudança na geografia do planeta. Está escrito lá no livro do profeta Isaías que vai arrebentar rio no ermo, ou seja, onde não tem água vai aparecer água, onde tem isso o mar vermelho, o mar do Egito secará, o mar do Egito vai secar, o mar vermelho, ele vai ser dividido em 7 canais, de modo que qualquer um pode passar por ele andando a pé.
Então vai deixar de existir água onde existe hoje e vai existir onde hoje não existe. Então tudo isso para dizer que vai haver uma mudança significativa na geografia da terra. Tanto que lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, está escrito que todo outeiro, né? Todo vale será aterrado e todo outeiro será abaixado, ou seja, a montanha abaixa e o vale é coberto. Ou seja, como isso vai acontecer? Através de terremotos. Então a geografia da terra vai ser mudada. A Bíblia diz que a terra vai virar uma planície. Então não vai ser essa geografia como temos hoje. E evidentemente, quando tudo isso estiver acontecendo, muitas vidas irão perecer nessas tragédias, nesses cataclismas todos. Mas nós estamos falando aqui da parte humana. Então veja vocês aí, nessa parte que eu li, desde lá do Apocalipse até aqui, nós vimos apenas a junção destes homens, a reunião desses homens aqui reunidos. Mas vamos ler mais um pouco. Em Zacarias 14, fala-se da mesma guerra. Então veja o que diz aqui, Zacarias 14, verso 12 e 13 diz assim, ó: esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. No verso 15 diz assim: a mesma praga que acontecerá com os homens também irá acontecer com os cavalos, com os mulos, com os camelos, com os jumentos, com todos os animais que estiverem naquela região. Então veja vocês, as pessoas estarão de pé e elas apodrecerão automaticamente, se desintegrarão. Então o que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo aí uma guerra, com certeza, atômica, armas químicas, disparada pelos próprios exércitos das nações que ali estão em batalha. Então, gente, é uma tragédia, nunca se viu coisa nesse nível e nem se verá depois. Essa batalha é única. No capítulo 39, está escrito que Israel vai passar 7 meses. Os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todo as armas. Capítulo 39, verso 9. As armas, os escudos, os pavês, os carros, as lanças. Farão fogo com tudo isto por 7 anos. 7 anos queimando destroços de guerra. Restos de navio, restos de aviões, de helicóptero, de carruagens, de tanques, 7 anos. E 7 meses passará juntando e recolhendo ossos de cadáveres e sepultando. Tamanha é a carnificina que vai acontecer nesta batalha do Armagedon. No Apocalipse está escrito que o sangue derramado naquela guerra, naquele lugar ali que é o epicentro da guerra, ali no Armagedon, vai correr por uma distância de 30 quilômetros quadrados, à altura de 10 centímetros do chão. Vai ser um verdadeiro dilúvio de sangue. Muitos não acreditam nisso. Muitos acham que é fantasia, que é ficção, mas é tudo fato real. Deus não é Deus de brincadeira. Sempre Deus usou seus profetas para falar destas coisas. E nós estamos vendo tudo isto muito próximo de um acontecimento. Esteja atento a estas coisas, porque Jesus diz que não vai haver dia marcado para isso. Mas está havendo desde sempre e agora nesses últimos dias estão acontecendo sinais um atrás do outro. Nós estamos vendo aí agora, por exemplo, esta guerra, Hamas e Israel, o Irã já tomando parte,
Sabemos do propósito do Irã, que é aniquilar Israel, e isso não é de hoje. Se você for lá na Bíblia, no livro de Esther, a rainha Esther, você vai ver que o povo que governava naquele tempo era o povo persa, o mesmo povo iraniano, né? Naquele tempo com o nome de império, hoje apenas o nome de uma nação, mas o Amã, lembra? O Haman, hoje chama Hamas, o grupo terrorista que quer destruir Israel. Mas lá no livro de Esther, o homem chamava Haman. É o mesmo persa. Ele queria a aniquilação de Israel. Ele queria destruir o judeu Mardoqueu com um ódio tão fidagal e tão grande, o ódio do diabo também usando ele, que ele fez uma forca com mais de 20 metros de altura para pendurar nela o judeu Mardoqueu. Mas como Mardoqueu era homem de Deus, quem foi pendurado naquela forca de mais de 20 metros foi o próprio Haman. Assim como nós vamos ver que estas tropas amotinadas aí, incluindo o Irã e todos os outros mais aí, serão totalmente aniquilados por Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esta batalha está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 19. Ali tem também o desenrolar desta batalha. Não vou ficar falando aqui no mesmo vídeo para não ficar muito comprido, mas capítulo 19 está lá escrito: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados, reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Então aquele que está montado ali no cavalo branco, no capítulo 19 do Apocalipse, é Jesus Cristo, e o seu exército é composto de homens, inclusive da igreja de Cristo, homens salvos, anjos e as forças da natureza, porque tudo isso obedece à voz de comando do Senhor Jesus Cristo. Então neste dia, a batalha do Armagedon vai selar a última batalha do bem contra o mal, e o bem vai vencer. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, esteja atento aos próximos vídeos, compartilhe este vídeo aí com outros, e também você pode adquirir o meu livro, A Grande Tribulação. Você vai encontrar com detalhes aí várias passagens da Bíblia, que tem muitos livros, até nos Salmos, até no livro de Isaías nós vamos encontrar essas passagens citadas. E aí você vai ver então que nós estamos bem próximo de todo esse desfecho trágico que vai ser o fim desta humanidade. A humanidade, ela não vai terminar salva pelo evangelho da graça. Ela vai terminar esmagada debaixo do pé de bronze do Cristo do Apocalipse capítulo 1. Aqueles que rejeitarem o Cristo amoroso que veio a esta terra e se ofereceu de braços abertos, a todos aqueles que o recusarem terão que encarar aqueles pés de bronze lá no Apocalipse. Então, se você gostou, esteja atento aos próximos vídeos, compartilhe com outros e esteja preparado, porque não há sinais, mas tudo indica que nós estamos muito próximos desses acontecimentos.